Nos cursos que eu fiz, eu lembro de existirem várias matérias, né, vamos dizer assim, abordagens sobre exaustão, principalmente exaustão do volume de vendas, né? E eu acho que isso deveria ser uma das principais matérias dos cursos que envolve movimentação de preço, que envolve movimentação gráfica. Principalmente em mercado de criptomoeda, de acordo com a volatilidade, né, e a mudança de tendência que você tem, né, ela sobe muito rápido, desce muito rápido na pernada seguinte, na outra, no outro candle de 4 horas, 12 horas já está para outro lado, já lateralizou. O mercado cripto ele é feito de subidas, às vezes explosivas, lateralização, aí ou continua a subida ou lateraliza e cai. Ele faz esses movimentos constantes, né? E daí torna-se muito importante você identificar a exaustão do movimento. Primeiro, para que faça uma realização parcial ou total de lucros, né? Tanto faz se você tiver comprado ou se você tiver vendido. Mas a exaustão, sabendo identificar exaustão de movimento, a gente vai ter uma assertividade, uma lucratividade maior. E aí, como é que você pode definir exaustão de movimento? Porque é impressionante, né? Não existe, como em todas os indicadores e tudo mais, não existe um indicador perfeito de exaustão de movimento, né? O indicador de exaustão de movimento, ele vai pegar momentum, né? Ou seja, o que o preço está fazendo naquela hora, é, ou ele vai pegar gráfico, né? Quanto tempo de movimentação gráfica. E aí cai no mesmo problema de qualquer indicador. A hora que isso é muito rápido, a hora que isso é muito forte, muito explosivo, os indicadores falham, né? Os indicadores falham. Então, assim, e é justamente na hora que você quer saber, certo? Já chegou no final ou não? E assim, você pode pegar qualquer um, a gente vai dar uma olhada, né? Qualquer indicador que você quiser, ele não é 100% perfeito. Porém, você somar este indicador com este indicador mais esse indicador, como sempre, né, a tal das confluências, fica mais fácil tentar visualizar a movimentação no outro sentido. E sabendo que topos e fundos vão ser formados justamente, ou podem ser formados numa exaustão de movimento, a melhor coisa que tem é você aprender isso e digerir, e eu venho buscando isso assim, cada vez eu quero mais informação, mais. Então, assim, eu vou dar tentar dar uma pincelada em várias coisas, nem que eu faça outros vídeos, porque eu acho esse tipo de informação deveria ser obrigatório, deveria ser a primeira coisa forte, né, que a pessoa tem que entender. A exaustão do movimento, como identificar. Então vamos começar a entender uma visualização da exaustão de um movimento por volume, olhando candles, olhando pivôs, olhando RSI, olhando análise quantitativa, olhando médias e olhando FIBO. Só que independente, cada uma dessas coisas independentes, ela vai te dar algum tipo de sinal. E somente a confluência de todas essas coisas é que vai começar a dar maior clareza, e mesmo assim não garante que seja efetivo aquele movimento. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos, né? Então vamos começar pelo volume. Eu acho que é uma coisa bem interessante com relação ao volume, que é o seguinte: nada funciona no mercado se não tiver comprador
com várias compras, várias ordens de compra, ou se tiverem várias ordens de venda, certo? Isso é básico, né? Começa a ter ordem, tem 2, tem 3, tem 4, o volume de venda vai aumentando, ou de compra, isso vai formando o preço, elevando o preço ou baixando o preço. Então, o volume é uma das coisas, ou é talvez a mais importante, que a gente tem que levar em consideração. E muitas vezes a gente deixa em segundo plano, né? Vai olhar depois. Existe também uma situação que no mercado cripto ela é diluída e precisa tomar cuidado com isso, e cada vez mais agora com a entrada dos ETFs isso pode ficar diluído, que é o seguinte: o volume que você pega no TradingView, ele é referente ou ao BLX, que é o agregado, né, das corretoras, ou se for o caso, é em cada corretora. Então, na corretora X vai ter um volume de compra e venda, na corretora Y vai ter outro. É claro que esse volume não muda tanto assim, né? Quando está todo mundo comprando, o negócio vai. Mas se você comparar, sempre vai ter uma diferença. Então precisa tomar cuidado com isso. Às vezes você olha numa corretora e tem um volume, olha na outra tem outro volume. Mas basicamente, o que é importante, né? A coisa mais clara, mais fácil da gente identificar com relação à exaustão de movimento, com relação a volume, é olhar se as barras, né, elas seguem um aumento gradativo, né, e de repente uma delas, a última, que corresponde a um candle às vezes maior, ou às vezes o que você percebe que é uma movimentação mais forte, né, a barra é maior de venda, de volume, ou de compra de volume. Então, isso vai identificar normalmente o volume de exaustão, né? Que seria mais ou menos isso daqui, ó. Que seria isso daqui, né? Com relação ao volume de compra, ou se cada barrinha dessa, né, fosse vermelhinha, tá certo? Você teria um volume de venda. Então, você fica mais ou menos fácil você identificar ali no gráfico esse volume de exaustão. Geralmente, a última barra ela é maior, e se você olhar ali em relação às barras anteriores, movimentos anteriores, ela é uma das maiores. E aí sim, aí você fala, opa, aqui pode ser uma exaustão do movimento. Vamos dar uma olhada num gráfico só para exemplificar, porque isso aqui é bem importante, né? Então, colocando aqui no gráfico diário do Bitcoin, vou pegar aquela movimentação de baixa que nós tivemos em junho, julho, maio, né? Foi do ano de 2022, que foi quando teve a Terra Luna e depois a outra Three Arrows Capital, enfim, esse tipo de movimentação. Então você vê que vem movimentos fortes vai empilhando, né? Um dia atrás do outro de venda, e esse último candle aqui, ó, ele é um pouco maior, tá vendo? E se você olha na sequência aqui, ó, candle vermelho, 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 olha aqui esse candle aqui, ó. O volume de vendas dele é maior. Mas veja bem como no dia seguinte ele ameaçou fazer uma reversão, chegou a fazer a correção marcando Fibo e continuou caindo. Só que no dia seguinte ele deu uma exaustão de movimento de venda. Só no terceiro dia ele deixou esse candle aqui, né? Que todo mundo gosta de pinball, martelo, sei lá, cruzinha, que marcou uma força compradora entrando e uma diminuição da venda. Já na movimentação aqui da Three Arrows Capital, foi empilhando candle de venda no diário, tá certo? O último candle portão maior aqui, isso você olha, uma escadinha de candle de volume, né? E o volume maior aqui, marcando uma exaustão, e em consequência começaram a aparecer candles de reversão. Porém, se você perceber, quando eu falo que a confluência
ela não é perfeita, que não adianta você olhar uma coisa só. Por mais que esse movimento aqui tenha sido de livro, né, de uma escadinha, de um movimento de exaustão, candle maior e tudo mais, movimentos de candles ameaçando ter um retorno, ele continua mais um pedaço de queda, tá certo? Então, assim, só você olhar volume de exaustão, talvez não seja 100% efetivo. Claro que nesse momento, se você está numa operação de short, você tivesse realizado uma parcial maior, ou até fechado a tua operação para tentar entrar num topo descendente aqui, já seria um baita negócio, tá certo? Opa, acendeu uma luzinha ali, para, tá certo? Para, por que não? Não custa nada, né? Proteger o teu movimento, porque isso daqui a gente está falando de um movimentozinho bom, né? A gente está falando de uma queda aqui, ó, de 30%. 30% não é uma quedinha, certo? Então, você tentar identificar isso aqui gera, né, pânico, gera medo, gera, para quem é novato, é chato de ver isso, tá certo? E você, quando você fala, acho que acabou, acabou não, ele parece que não para mais de cair, você começa a suar frio. Tem operação aberta, começa a ficar lá tudo vermelho, vai ser liquidado, enfim, é problema. Então, o que é o ideal de você identificar esses movimentos de exaustão, baseado no volume, é que aquele momento você já começa a dar uma. Opa, faço uma parcial, abro uma outra operação, não vou abrir trava, enfim, já começa a dar uma relaxada. Então, eu vou pegar um outro pedaço do gráfico aqui, que a gente tem um movimento contrário, né? Quando o preço começa a subir. Olha só esse aqui, livro, né? Livro, ó. Escadinha subindo de volume de compra, volume maior que se olhar para trás ali, ó, volume forte, um candle empilhando aqui como se fosse exaustão de movimento de compra. Aí ele vem, fica 1, 2, 3, 4, 5 dias lateral e continua a subir. Por isso que eu te falo, assim, não adianta só olhar, por exemplo, se aqui você está querendo entrar ou sair da operação e você não der a chance, certo? Isso aqui, graficamente, era um momento do mercado, ó, que ele estava num topo de 22 mil, 20 mil dólares. Quem estava nessa época sabe que estava todo mundo acreditando que daqui isso aí poderia ser um topo duplo e ele derrubar até 12 de novo, né? Como alguns diziam na época. Então, assim, quem pega e não acredita que esse preço pode subir, teria perdido uma grande oportunidade. Outra situação aqui, ó, que essa daqui, eu fui pego aqui, ó. Eu fui pego nesse candle aqui bonito. Olha isso daqui, o volume, uma barrinha em cima da outra, um volume absurdo, absurdo mais, né, do que os outros dias, e um candle desse de rejeição, e no dia seguinte ele deixa aqui um candlezinho falando, vou cair. Nessa hora aqui, ó, eu fiz a besteira de deixar algumas operações travadas em short, acreditando que o preço ia cair, e me lasquei, porque o preço simplesmente rompeu uma hora de mercado importantíssima, importantíssima. Ele rompeu ali 26, 28, 30 e foi embora. Foi embora o preço, certo? Então, volume de exaustão de venda aqui, ó, perfeito, ó. Um empilhando em cima do outro, na época, né, se eu olhar isso aqui, maior que os outros dias. Aqui os candles bonitão, olha só aqui, marcando bem o fundo. Aqui foi perfeito e realmente reverteu. Mas aqui ele fez todo o movimento, que isso daqui seria o fim dessa pernada de, de alta, e na verdade ele continuou e foi-se embora. Então, volume, sempre que você tiver
essa configuração, né, de um, um, um stick de volume maior e com que fica ali maior que as médias, né? Você tá olhando, olha aqui, ó. Olha aqui, um candle atrás do outro, volume bem maior, um candle de exaustão de movimento e começa a lateralizar, tá certo? Olha aqui, ó, movimento de um candle bem maior, uma escadinha, depois um candle bem maior e uma exaustão de movimento, inclusive com uma agulhada aqui, ó, ele começa a lateralizar e até isso aqui foi um dias, né? Essa época aqui foi triste, né? Triste. Isso aqui 57 dias ele variando 10%. 10%. Essa época que foi braba, braba de operar, né? Que não dava muito movimento, fazia scalp e era chato para show. Então aqui, ó, você tem outra configuração, ó, baita de um volumão de compra, exaustão de movimento, essa deriva que todo mundo que era na faixa dos 30 mil, todo mundo, não, isso aí vai cair, ele vai voltar para 25, vai voltar para 20 mil, vai voltar para 12 mil, e o preço simplesmente foi embora, foi embora. Então, o importante é, nesses momentos, tá certo? Em qualquer momento que você perceba uma exaustão de movimento, o principal é, o que eu faço agora? Se eu tenho posição comprada e se eu já estou no lucro, realizo uma parte. Se eu tenho posição vendida, estou no. Opa, talvez eu me dê bem, certo? Estou lá esperando chegar no meu stop opa, talvez eu me dê bem. Se eu estou fazendo uma operação matemática, opa, talvez esteja na hora de eu abrir uma operação para me proteger. Então, o importante é usar essa questão do volume aqui, que ele é bem bonito, né, e bem fácil de identificar no gráfico, né? Tem gente que não coloca cor nos volumes aqui, né? Eu gosto de usar cor, porque para mim fica claro. Ó, olha só que beleza, né? Fica claro de você ver quando tem venda e quando tem compra, tá certo? Porém, por si só, não significa que vai ser aquilo. Olha aqui esse movimento aqui, ó. Aqui. Não, aqui não tem uma empilhando a outra, um grande volume, você fala, bom, agora acabou. Não, continua subindo. Então, tem que ficar de olho no volume, tem que ficar de olho no candle, né? Isso a gente vai falar toda hora, tá certo? Porque às vezes o candle ele mostra uma coisa, tem que ficar de olho nos tempos gráficos menores, né? Às vezes você vê essa movimentação, para você ver no diário, você tem que esperar o dia fechar. E aí durante o dia você está operando e você precisa decidir se você precisa fechar ou não a operação. Então quando você baixa, vamos supor, para um gráfico de 6 horas, ó, você vai ter essa movimentação, talvez ela fique mais clara ou não, né? Você tem que olhar esse movimento aqui, ó, tem que olhar, identificar bem se aquilo é volume de exaustão ou não, né? Tem que ficar realmente atento. Porém, o volume, olha só aqui, ó. Se você pegar esse dia aqui, foi 24 de janeiro. Aqui está mostrando uma exaustão de movimento, certo? Aqui, ó, exaustão de movimento no 6 horas, né? Aqui de livro, ó. Olha só, o preço foi caindo escadinha, um volume de exaustão aqui, ó, um candle de exaustão, e você olha aqui a escadinha. Vamos olhar agora esse dia 24 de janeiro no diário, né? Esse dia você não conseguiria ter com tanta clareza essa reversão do movimento, ó, porque ele veio de uma inside bar, outra inside bar, outra inside bar, de repente ele faz um candle gigantesco, tá certo? Mas de um dia para o outro, ó, de dois, isso aqui foi numa segunda-feira, dia 22. E aí ele deixa um candle de um volume aqui de venda, mas nem é é, o mais expressivo.
Então, no gráfico diário, você não tem, nesse dia, que foi um dia muito importante, ó. Olha como ele marcou fundo aqui, ó. Olha só, marcou fundo esse movimento. E no volume, você não conseguiria identificar isso. Já no RSI, por exemplo, você conseguiria identificar. Ou já em tempos menores, você teria identificado antes isso, né? Cadê ele? 6 horas, ó, vamos botar aqui no 6 horas de novo. 6 horas de. Aqui, ó. No 6 horas, você teria conseguido identificar com mais clareza isso daqui, ó. Ou teria ficado mais atento. Então, a questão do volume é importantíssima, importantíssima. Vamos dar uma olhada naquela história só antes de passar para outra coisa aqui. Vamos dar uma olhada na BLX. Claro aqui, ó. Dá uma olhada nos volumes e agora eu vou colocar no BLX. Olha como muda. Olha como muda. Então, assim, tem que ficar de olho no volume, né? E de preferência dar uma olhadinha no BLX, variar entre tempos gráficos, né? Olhar um tempo gráfico menor. E a outra coisa, né? O segundo ponto, eu acho que vou ter que fazer outros vídeos, porque vamos dar uma olhada. Olha aqui, ó. Esse, onde formou o Batman aqui, ó. Onde formou o Batman, ação forte aqui no 52, rompendo, né, uma região importante, e começou a empilhar um candle atrás do outro, volume maior, e deu teoricamente, uma exaustão de movimento aqui, ó. Aí ele deixou a primeira orelhinha do Batman no RSI. Depois ele fez uma movimentação, uma limpeza de liquidez e começou a mostrar uma divergência no RSI, certo? Divergência no RSI. Esse candle aqui, quem estava aqui falou: ah, agora vai voltar, não vai chegar no topo, né? E o movimento continuou, e aí você vê os candles seguintes, olha, não são candles de volume, e o RSI começando a mostrar divergência. Ele só foi mostrar uma reversão aqui em cima, olha. Ó, como aqui os volumes não mostravam isso, porém quem estava te auxiliando e mostrando, opa, aqui tem um ombro, cabeça e ombro no RSI, aqui tem uma divergência forte em preço subindo e RSI caindo. O volume não te mostraria isso no diário. O RSI estaria te mostrando, estaria te, opa, chamando a atenção. Nesse mesmo período, vamos botar no gráfico de 6 horas ou de 4 horas, que todo mundo usa, né? Que seria esse pedaço aqui, ó. Né? Esse pedaço aqui, deixa eu aumentar. Também não, o volume, ele não te mostraria, ou até aqui, ó, o volume no 4 horas, até te daria uma luz, mas o que realmente mostrou foi o RSI, não foi o volume. O volume nesses dias aqui, ó, não foi, não marcou o final do movimento, como o RSI marcou. Então, assim, exaustão de movimento começa com volume, eu faço assim, né? Eu começo com volume, a olhar volume, parto para RSI, porém, também o RSI para mim, ele é complementar, ele não é soberano. Ah, está em sobrecompra, eu vou fazer tal atividade, ou está em sobrevenda, eu vou fazer. Não, ele me dá uma luz do que pode acontecer. Então, assim, olhei o candle, a formação dos candles, olhei o volume, olhei o RSI, eu vou formar uma parte da análise para que se existe exaustão ou não. Então, eu vou parar esse vídeo agora e vou fazer outros, porque eu acho que esse tipo de coisa é muito importante e quando a gente vai somando as informações, para mim vai ficando cada vez mais claro, vai ficando cada vez mais assertivo. Então, assim, se alguém puder usar isso, ótimo, né?